Uma das cidades mais importantes do Nordeste, Salvador sofre com um problema vivido pelas grandes metrópoles: a falta de locais apropriados para estacionamento. Com uma frota estimada em mais de 800 mil veículos, a capital baiana conta com pouco mais de 21 mil vagas entre ruas, serviços terceirizados e nos shoppings, que este ano ganharam na Justiça o direito de cobrar pelo uso da vaga. É claro que isso gerou muita polêmica entre os que são contra e a favor da cobrança. E o programa Espaço Livre, é claro, não podia ficar de fora dessa discussão sobre estacionamentos. E a gente hoje vai falar sobre isso. Os meus convidados são Cacá Leão, ele é titular da Comissão de Defesa do Consumidor, Relações de Trabalho e também de Infraestrutura aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Edson Piaggio, coordenador regional da Abrace, que é a Associação dos Estacionamentos em Shopping, né? Ricardo Maurício Freire Soares, novo superintendente do PROCON, e também o professor Juan Pedro Moreno Delgado. Ele é doutor em Planejamento de Transportes. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Ricardo, eu começo com você. Você é a favor? Conte por quê. Bom, nós somos evidentemente contra, porque o papel do PROCON como um órgão da Secretaria de Justiça, incumbido de proteger direitos fundamentais, não poderia ser a favor da cobrança do estacionamento em shopping center. Nós entendemos que essa cobrança ela ainda não foi pacificada pela jurisprudência, em que pese a Abrace ter conseguido uma liminar pela via do mandado de segurança, a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ainda não foi prolatada, e acreditamos que essa cobrança fere direitos do consumidor, notadamente o princípio da vulnerabilidade do consumidor, o princípio também da função social da propriedade, o princípio do bem-estar dos cidadãos, princípio esse que a Constituição assegura a todo cidadão que atue e exerça a sua vida no município. E acreditamos que o papel do PROCON é o de propiciar um amplo debate que envolva, né, todos os segmentos sociais e também todos os governos e autoridades constituídas, para que nós possamos, inclusive, adotar medidas administrativas e até judiciais para evitar essa cobrança. Perfeito, deputado. Eu particularmente acho que o tema é bastante amplo. Eu não te digo que sou a favor, nem que sou contra. Eu acho que o tema precisa ser estudado. Eu acho que a gente tem que testar uma viabilidade que seja bom para todo mundo. Afinal, o empreendimento comercial, o shopping center, está ali para gerar lucro, e o estacionamento também é um fator de lucro do shopping center. Nós somos a última capital do Brasil que ainda não cobra o estacionamento. A gente sabe que muitas vezes esse estacionamento é feito de forma indevida. As pessoas vão para o shopping, deixam seus carros no shopping center de manhã e vão buscar pela noite, ocupando as vagas das pessoas que estão ali para fazer compras, que esse sim eu acho que tem que ser isento da cobrança do estacionamento. Eu acho que o estacionamento do empreendimento, o estacionamento do shopping center, ele é feito e deve ser utilizado para a pessoa que vai ao shopping fazer compra, utilizar daquele estabelecimento comercial. E eu acho que é esse mecanismo que a gente precisa ver, que a gente precisa utilizar realmente para fazer com que o estacionamento do shopping center seja utilizado de forma devida. E aí a gente tem 2 projetos de lei em tramitação aqui na casa, um de autoria do deputado Álvaro Gomes, o outro de autoria do deputado Cidelvan Nóbrega, que tratam, o do deputado Cidelvan particularmente, trata sobre a utilização do estacionamento e a cobrança vinculada ao consumo dentro do estabelecimento comercial, com uma carência de 2 horas para a pessoa, para o cidadão que vai ao shopping, que vai utilizá-lo da forma correta, o seu estacionamento, que com certeza vai trazer e vai gerar também lucro, vai gerar emprego também para a cidade. Eu acho que esse tema também precisa ser discutido, eu acho que esse assunto precisa ser focado. A contrapartida que será utilizada, o que é que a cidade vai receber de benfeitoria com a autorização para a cobrança do estacionamento. Então eu acho que o tema é bastante amplo para a gente dizer se é contra ou se é a favor. Eu acho que precisa ser utilizado de forma correta e a gente utilize a legislação, a lei. Os deputados estaduais estamos aqui para realmente fazer com que as leis funcionem. Então eu acho que a gente tem que discutir e ir à exaustão no debate para trazer a benfeitoria para o cidadão. Perfeito. Professor Juan. Sim, Aurini.
Bom, temos que colocar no debate uma visão prospectiva, não temos que observar o futuro. Salvador é a única cidade que não cobra estacionamento em shopping center, não? E acho que a tendência mundial vai no sentido contrário, não? Se nós queremos mobilidade sustentável e uma cidade com equidade social, com justiça social, temos que observar que o usuário do shopping center, não, tem que ter todos os direitos protegidos, como consumidor no interior do recinto do shopping center. Entretanto, como usuário do sistema viário, do sistema de transporte, não, do trânsito na cidade, a cultura do automóvel tem gerado uma série de impactos estruturais, um conjunto de externalidades, impactos ambientais, econômicos, sociais, acidentes que todos conhecemos, não? E fornecer estacionamento gratuito no shopping center é reforçar a cultura do automóvel, não? Algo que não devemos favorecer. Se nós desejamos cidades sustentáveis, não, devemos ter um planeamento amplo, um plano de mobilidade que Salvador necessita, que por lei está determinado, que ainda não foi feito e que é urgente, não, para poder resolver o estacionamento não só nos shopping centers, que é um problema pontual, sino o estacionamento nas áreas centrais da cidade de Salvador. Não? Então, a cultura do automóvel tem destruído cidades sistematicamente mundo lá fora. E a tendência mundial é cobrar, taxar o uso do automóvel, visando com esses recursos financiar o transporte público e principalmente calçadas e passeios para o pedestre e o ciclista. Deixa eu só por último propósito. Professor, isso vem a propósito. Nós assistimos um seminário que teve realizado há pouco tempo aqui em Salvador, promovido até pela Federação das Indústrias, em que se falou sobre o modelo de cidade. E exatamente isso começou por um urbanista da Universidade de Harvard, em que ele disse que o modelo de cidade do século XX acabou, exauriu, porque os urbanistas, os arquitetos do século XX só pensavam criar cidades, espaços para automóvel. E chegou o momento de você não criar, não privilegiar o automóvel. Hoje, todas as cidades, várias cidades, eu acabei de ter um mês atrás, eu estava em Bangkok, você paga para circular na rua, cada vez mais difícil. Ora, a cobrança do shopping center, a experiência tem demonstrado que em torno de 20% a 30% dos carros deixam de ir ao shopping center. As pessoas não deixaram de ir. Deixou de levar o carro. Hoje é muito comum, sábado, vai para o shopping o esposo, a esposa, o filho e a filha, cada um com o seu automóvel. 5, 6 amigos se reúnem para ir para o shopping, cada um vai com o seu automóvel. E esta cobrança, quer dizer, significa privilegiar o homem e não o automóvel. Você vai verificar, a filha vai perguntar, minha mãe, que hora a senhora vai para o shopping? O marido vai perguntar exatamente à mulher, o amigo vai levar, e você vai ter essa contribuição exatamente muito grande, porque não se resolve o problema da cidade, você construindo mais um, e mais um, e mais um viaduto. Eu tive a oportunidade, eu fiquei realmente muito encantado. Tinha até uma colega, uma professora aqui na universidade, ela dizendo isso, você tem que repensar. E repensar na cidade significa não trazer privilégio para o automóvel e sim para o transporte público. Então, nós somos a favor, e tem uma coisa curiosa, Salvador está sendo a única cidade no Brasil que está cobrando estacionamento não com a decisão liminar, e sim com a decisão do STJ. Todas as outras cidades, com a decisão, a liminar, começou a cobrar. Nós achamos que deveríamos esperar, e a ação aqui já foi julgada no STJ. Então, nós achamos que cobrar o direito de cobrar, a Abrace defende o direito de cobrar, a legitimidade de cobrar o estacionamento. Eu pergunto assim, qual é a diferença? O hospital que você paga, cobra. A rodoviária que é feita com o nosso dinheiro, cobra. O aeroporto que é feito com o nosso dinheiro, cobra. A Zona Azul que é feita com o nosso dinheiro, cobra. Todos os escritórios cobram. Não tem sentido porque é uma prestação de serviço. Não tem por que sentido dizer o shopping não cobra. Não tem. É uma prestação de serviço que ele faz. Se você pode chegar lá no shopping, comprando ou não comprando, se tiver alguma coisa com o seu veículo, lá está sob a guarda do shopping. Então, nós achamos que essa contribuição, independentemente de ser uniformizar o direito que de todo estabelecimento no seu entorno. O que acontece? Se todo estabelecimento no seu entorno cobra, o que é que resta? Vamos todo mundo estacionar no shopping. As pessoas que querem comprar, chegam lá e não encontram lugar, porque está lá as pessoas devem. Então, por essa razão, nós achamos que não é legítimo, como até o STJ reconheceu, tem uma discriminação.
A praça pode cobrar, o hospital pode, e o shopping não pode, a rodoviária pode. Então, não seria uma coisa assim muito justa. E hoje no Brasil, não foi só Salvador que tentou embargar. Outros estados tentaram, outras cidades, e todas elas foram por unanimidade a decisão. Eu não sou advogado, não sou juiz, mas está muito farta a decisão, eu diria ao contrário, doutor. Hoje no tribunal, no STJ, já está pacificada essa decisão. Eu queria, com a devida vênia, discordar dos colegas e colocar a questão de forma até didática. Vejam só. Com relação à cobrança do estacionamento, o que é que se invoca em favor da cobrança? O argumento é que a competência seria privativa da União e, por conta disso, o município não poderia legislar sobre o tema. E também se invoca o direito de propriedade e o direito de livre iniciativa, que são direitos assegurados realmente na Constituição, notadamente nos artigos 5º e 170. Agora, vejam só, com relação à questão da competência, da mesma forma que se diz que essa seria uma questão de direito civil e estaria sob a competência da União, eu posso dizer também que a relações de consumo é uma questão que está na competência concorrente. O artigo 24 estabelece que todos os entes federativos podem legislar sobre questões relacionadas à produção e consumo. Então, essa argumentação da falta de competência seria afastada. Também, o direito de propriedade e o de livre iniciativa não são direitos absolutos, eles podem e devem ser relativizados. A Constituição também, no artigo 5º, estabelece o princípio da função social da propriedade e esse princípio também é reproduzido no 170. Então, as alegações de inconstitucionalidade formal e material não me parece ter sentido. Com relação ao STJ, de fato a Abras conseguiu uma decisão favorável do STJ, mas o processo ainda não se findou e a questão ainda está submetida ao exame do STF. O que me parece importante destacar também é que nós não podemos justificar a cobrança do estacionamento como se fosse uma alternativa para diminuir o número de automóveis na cidade de Salvador. Nós somos, sim, favoráveis a uma cultura humanística, uma cultura que valorize a acessibilidade, a mobilidade urbana, mas não me parece que esse seja o caminho. O caminho é a abertura de ciclovia, o caminho é a melhoria do transporte coletivo, é a conclusão do metrô, e não me parece que é incentivar essa mudança cultural a partir da cobrança de taxa de estacionamento. Há também um dado importante. Quando o consumidor vai para o shopping center, já do conhecimento de todos que o valor dos produtos e serviços é maior. Então, na verdade, o valor do estacionamento já está embutido no preço das mercadorias. Então, se nós formos favoráveis à cobrança, nós estaremos, na verdade, nos colocando em favor do abuso de direito e do enriquecimento ilícito dos shopping centers. O Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou assim vários exemplos de locais que já cobram. Por que você acha que gerou tanta polêmica essa cobrança do estacionamento do shopping? Olha, eu até fiquei surpreso, porque o baiano já está acostumado a pagar estacionamento, eu digo até na rua. Então, só pagamos estacionamento, não sei porquê. Mas, na verdade, eu acho que como é questão de hábito, não estava acostumado a pagar, então cria exatamente essa cintura. Agora, eu não sou advogado, estou um pouco do juiz do doutor Ricardo, mas não tem somente uma decisão do STJ, tem várias decisões concordando de que o direito de legitimidade para cobrar. São várias. Inclusive, esse processo que está ainda no STJ, já existe o parecer do procurador, de um procurador da República, que hoje é ministro, aconselhando não dar conhecimento, na verdade, porque ele achou que não seria assunto para ser discutido no STJ, mas esse não é o caso. Nós cobramos, não é pelo fato de vamos cobrar para tirar o carro da rua, não. Nós cobramos porque nós entendemos que é um serviço que nós prestamos, como todos os outros estabelecimentos assim também entenderam. É um serviço que nós prestamos e que termina e vai favorecer a quem não tem carro. Porque quem vai pagar é quem tem carro, quem não tem carro é que é a grande maioria que frequenta o shopping.
mais de 60%, 70% que frequenta shopping não tem carro. Então, na medida que quem tem carro paga, você vai reduzir os custos operacionais para o lojista e, sem dúvida nenhuma, ele vai praticar preços menores. Hoje já não tem mais aquela ideia que no passado nós imaginávamos que o shopping cobrava mais caro. Ora, a maioria esmagadora de todas as lojas que tem unidade em shopping, ela também tem unidade na rua. E ela não vai correr o risco de um cliente chegar na loja dela, na rua, comprar por um preço e chegar no shopping comprar por outro. Ela não vai correr esse risco. Porque se ela fizer isso, simplesmente ela vai perder. Ela vai perder clientela. Então, hoje, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que, como no shopping o volume de venda é maior, você sabe, quando entra-se uma crise no comércio varejista, as lojas que por último enfrentam a crise é aquela situada em shopping, e é a primeira que sai, porque você tem toda uma tecnologia, você tem todo um apelo para você frequentar o shopping, com isso ela vende mais. Por essa razão, ela pode praticar o mesmo preço, mas hoje, se uma loja for praticar preço maior pelo fato de ela estar no shopping, ela vai perder clientela. A clientela vai chegar lá, olha aqui a nota fiscal. Olha aqui a nota fiscal que eu comprei sua loja na Avenida 7, porque aqui você está vendendo mais caro. Se ela for dar outra explicação, ela já perdeu o cliente. Então, hoje não existe mais esse problema de comprar mais caro. Vocês podem exatamente verificar. Hoje você está vendo o varejo, está dizendo, traga a sua nota que eu dou desconto no caixa. Hoje o cliente, antes de ir às vezes para o shopping, ele já começa a ver o preço na internet. Não dá mais para você estar praticando muita variação de preço, não. O doutor Piaggio é um homem muito educado, eu fico até constrangido em discordar, mas a verdade é que é do conhecimento de todos, doutor Piaggio, que o valor dos produtos e serviços dentro do shopping é maior, o valor é maior. Inclusive há estudos que apontam para 20% essa diferença, o que seria, na verdade, essa percentagem já o montante, né, de quanto o consumidor desembolsaria para fim do estacionamento. Agora, com relação à questão jurídica propriamente, a questão, de fato, vocês possuem decisões muito favoráveis no STJ, no próprio STF, mas a questão ainda não foi fechada e o STF vem dando mostras de que pode alterar o seu posicionamento. Então, essa questão não está fechada, sem falar da possibilidade também de, nas vias legislativas, conseguirmos também proteger o consumidor, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, não é? Exatamente. Eu acho que o tema é muito amplo, muito interessante. O doutor Ricardo, inclusive, traz aqui a sua bagagem jurídica para acrescentar aqui na discussão. Eu também, como doutor Piaggio, não sou advogado, mas acho que ele tem razão em alguns pontos que ele colocou aqui. Eu tive o cuidado, Ricardo, e disse isso, inclusive, na Comissão de Defesa do Consumidor desta casa, quando tivemos a honra de receber o doutor Piaggio para participar de uma audiência pública, justamente para discutirmos de forma ampla essa questão, e eu tive a curiosidade de pesquisar. Eu pesquisei o preço de um determinado produto de uma loja no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco e aqui na Bahia. Em São Paulo, o estacionamento custa R$ 7,50 a primeira hora, e em Pernambuco custa R$ 5,50 a primeira hora do carro, e aqui em Salvador a gente ainda não cobra o estacionamento. E o preço da mercadoria é exatamente o mesmo nas três cidades. Nas três cidades, uma loja de franquia nacional, onde o preço da mercadoria, ou seja, nem em São Paulo nem em Pernambuco houve a preocupação de que esse valor fosse abatido e que diminuísse esse custo para o consumidor final, que é quem realmente frequenta o shopping center. Então, eu acho que esse é o cuidado que o baiano precisa tomar e que o legislador baiano precisa tomar para defender o cidadão. A gente está aqui para defender o cidadão, para defender a pessoa que vai ao shopping center, que utiliza do estabelecimento público. E tem outro fato interessante. A Bahia é um dos pouquíssimos estados onde o shopping funciona como uma praça de serviço. A gente tem nos grandes shoppings da cidade, por exemplo, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, um órgão do governo do estado que funciona dentro dos grandes shopping centers da nossa cidade. A gente tem
bancos que funcionam, e hoje a gente sabe que devido à segurança, o aumento e o uso dos bancos dentro do shopping center é muito grande, tem aumentado muito a sua clientela devido à segurança que oferece, e que na rua, infelizmente, não tem, a população não tem oferecido. Apesar de que na semana passada, inclusive, já houve um assalto dentro de um banco, dentro de um dos grandes shopping centers da nossa cidade. Então, eu acho que o tema precisa ser realmente discutido e a gente buscar a forma de proteção ao cidadão. Eu acho que o PROCON está coberto de razão. Eu acho que a gente está aqui para, juntos, a gente encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. Afinal, como o doutor Piaggio falou, a gente paga estacionamento nos centros comerciais, a gente paga estacionamento nos hospitais, e hoje em dia a gente paga estacionamento nas ruas, porque onde a gente não paga, onde não tem a zona azul, tem o flanelinha, que não oferece nenhum tipo, inclusive, de segurança ao patrimônio que é deixado ali na rua, que é o carro. E quanto à questão da diminuição do número de veículos na rua, o argumento de Dr. Piaggio é muito frágil, porque se fosse em relação ao aumento do consumo, para diminuir o trânsito, daqui a pouco os governantes iam utilizar o aumento da gasolina, iam utilizar o aumento dos impostos, então o consumidor ia ser lesado de qualquer forma. Então a gente está aqui justamente para fazer essa proteção e fazer com que isso não aconteça. Eu acho que a solução que a gente encontrar é exatamente o uso do estacionamento do shopping pela forma correta. Professor, complementando o que você colocou, Cacá, não? Eu acho de que podemos discordar, sim, mas a questão para mim não é cobrar ou não cobrar. Não? A questão central é ter uma visão abrangente do problema. Não? Acho que não vamos a defender os direitos dos consumidores não cobrando estacionamento. Vamos fazer exatamente o contrário. Se não fazemos isso, vamos estar na contramão da história. Não? Mundo lá fora se está fazendo políticas de mobilidade sustentável a partir de políticas de estacionamento. Evidente, como você colocou, claro, não é apenas a medida cobrar estacionamento. Temos que ter um plano de mobilidade, ou seja, uma visão abrangente, na qual o Estado regulamente o setor de transporte amplamente, tanto o público como o privado. Necesitamos transporte público, como você colocou, necesitamos ciclovias, todo isso, mas, entretanto, prospere a cultura do automóvel, todas as infraestruturas não funcionarão. Nós, com o crescimento alarmante que temos do uso do automóvel no país, temos ter o risco de que o transporte público, inclusive o próprio metrô, não tenha demanda. Nós temos que criar redes integradas de transporte. Para o caso particular de um shopping center, o que acontece? Se nós cobramos estacionamento no shopping center, esses recursos devem ser utilizados para serviços de mobilidade no próprio shopping center, para promover, como você colocou, Edson, não? Uma mobilidade mais digna para as pessoas. Então você pode colocar bicicletários, centros de mobilidade ou veículos especiais que tragam a demanda ao shopping center mediante um modo alternativo que não seja o automóvel. Isso já existe no mundo lá fora. Você pode ter vans, você pode ter combis, você pode ter ônibus fretados, não? Dialvas, como se fala, dialvas, e você pode trazer a demanda próxima do shopping, não? Com modos de transporte alternativos ao automóvel. Não é questão de cobrar ou não cobrar. Para o caso particular do shopping center, se é que vai cobrar, tem que saber o que se faz com esse recurso. Esse recurso pode ser dirigido para políticas de mobilidade sustentável. Não? E isso exige de todos nós uma visão abrangente. Não é apenas o direito daquele consumidor do shopping. Aquele consumidor que chega de carro ao shopping, não? Ele participa do engarrafamento, como aquele que passei agora, não? Frente ao shopping Iguatemi, que passei 20 minutos para cruzar o shopping Iguatemi. E o pior de todo, que Salvador é uma cidade particular. Acho que das poucas cidades no mundo, no qual nós temos 5 shoppings de grande porte próximos. Nós temos 5 shoppings de grande porte, estão construindo o 6º shopping, na região de Tancredo Neves e Iguatemi. Então, é um não. E com a cultura automóvel e com a taxa de motorização crescendo ano a ano, vai ser inviável viver em Salvador. A cidade vai parar. Não temos uma cidade preparada para ter 1 milhão de automóveis, não? E isso exige políticas de gerenciamento da mobilidade, nas quais a cobrança de estacionamento é uma estratégia, entre outras. Vamos parar para tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. Então a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre estacionamento. Como estacionar em Salvador vai ser o nosso próximo assunto aqui. Até já. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar.
Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. E a gente está de volta falando sobre estacionamentos em Salvador. A gente percebeu aqui que a cobrança ou não do estacionamento em shopping é só uma pontinha de um iceberg, né? Que o problema é muito mais lá embaixo. É estrutural. O que eu acho que não tem muito sentido é que nós falamos aqui de cobrança de estacionamento de shopping, como se o shopping fosse equipamento diferente de todos os outros que estão aí. Quer dizer, o shopping veio para prestar um serviço. Nós dissemos sempre que o shopping veio nas grandes cidades hoje substituir o papel que tinha a praça da matriz antigamente, ali onde as pessoas circulavam, onde as informações circulavam. Hoje não. O shopping presta, o shopping não faz apenas venda mercadoria. O shopping hoje é o grande mural da cidade. As coisas que acontecem, o shopping está sendo dando espaço, fornecendo espaço gratuitamente para informações. Hoje nós somos procurados hoje, sempre estamos procurados quando precisa de uma mídia. Quando se precisa de uma mídia eficaz, procura o shopping. E nos nossos shoppings circulam 450 mil pessoas diariamente. Então, nós fornecemos em várias campanhas do Ministério Público, inclusive até do próprio PROCON, nós fornecemos no ano passado espaço para poder divulgar, porque interessa exatamente para o shopping isso. Então, eu acho que a cobrança de estacionamento, a gente tem que olhar, de um modo geral, não pode especificar, é o shopping, é a unidade, não, ele é um equipamento que está aí para exatamente, não tenha dúvida nenhuma, vender mercadoria, os lojistas ter lucro. Agora, nós estamos convencidos, isso nós estamos porque a experiência tem demonstrado. Primeiro, a geração de emprego, nós vamos gerar, mesmo com marcha cobrando, mas o levantamento já fizemos em torno de 500 empregos. Segundo, nós vamos gerar imposto direto, não só municipal, que é através do ISS, como também impostos federais, por imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido, PIS e COFINS. E essa contribuição que nós estamos falando, contribuição para levar as pessoas a utilizarem transporte coletivo, solidário, na medida que isso seja possível, e nós vamos começar exatamente com os jovens. Isso vocês vão, olha, aconteceu em todo o país, e Salvador não vai ser diferente. O jovem não vai sair, eu digo, os dois irmãos, cada um no carro, eles vão sair no mesmo carro, vão estar lá. Isso é uma contribuição exatamente essa. Eu acho que não cobrar estacionamento, que nós estamos, quem vai pagar é a minoria. Não cobrar estacionamento, nós estamos prejudicando a maioria, aquele indivíduo que não tem carro. Esse que nós estamos prejudicando. Por outro lado, a gente percebe assim, que vários empreendimentos que já tentaram cobrar, por exemplo, até tinha um parque aquático aqui, é uma coisa que afugenta o baiano. O baiano não gosta de pagar essas coisas. Se você tem a praia, um lazer gratuito, você vai pensar duas vezes agora para ir para o shopping ou não. Vocês pensam nisso? Eu vejo assim, o direito ele não pode ser interpretado na letra fria da lei. Nós temos que fazer uma interpretação sociológica. Os baianos não estão acostumados a pagar shopping center. Reconheço que o shopping center é um centro importante, não só para compra, mas também é um centro importante para a convivência. Serviços também, hoje em dia. Para a produção. Que é uma opção que você faz de ir porque você não paga, né? Se você tiver que pagar, você pode abrir outras alternativas. Exatamente. Né? E nós do PROCON, da Secretaria de Justiça, nós não temos a visão sectária com relação à livre iniciativa. A livre iniciativa é importante, propriedade privada, gera empregos. Naturalmente, a livre concorrência é importante para o próprio consumidor. Agora, a nossa preocupação é ampla também, doutor Piaggio. Por quê? Imaginem vocês, a cobrança de estacionamento se inicia. Eu temo também, no que se refere à questão dos postos de trabalho. Por quê? Porque eu entendo que haverá uma diminuição do fluxo de pessoas, e isso pode, inclusive, comprometer a produção de riqueza dentro do shopping, e isso pode comprometer, inclusive, os postos de trabalho dos vendedores, dos funcionários do shopping. Eu temo que isso possa prejudicar, inclusive, o fluxo de pessoas e a própria atividade econômica que se desenvolve dentro do shopping. E, obviamente, menos postos de trabalho, naturalmente, acaba comprometendo a dignidade de muitos trabalhadores e de muitas famílias, né? A ideia é a proteção ao consumidor, mas, na verdade, é uma proteção que acaba sendo também uma proteção da própria atividade econômica que se desempenha no shopping center. Como o deputado fala, é uma discussão muito ampla. A discussão é muito ampla, e eu acho que a gente tem que tirar disso tudo o benefício para a população, o benefício para o cidadão. Eu acho que
eu não sei te dizer, expressar em número, mas eu acredito que não chegue a 40% a população que frequente shopping center. De carro? Pelo menos Não, diária. carro não chega a 40. Não chega a 40. Talvez gira em torno de 25%. 30%. 25%, vai de carro. 30%. Os outros 70% da população vai lucrar como? É essa tecla que eu tenho batido sempre. Eu acho que a gente tem que tirar disso aí uma solução que beneficie ao todo, a população em geral. Hoje nós somos o último estado na questão da cobrança do estacionamento. A gente tem a oportunidade de buscar todos os exemplos nos demais 26 estados do país e lá fora também. Eu acho que Salvador precisa urgente de uma política de mobilidade urbana. Eu acho que Salvador precisa urgente. Então, o trânsito em Salvador hoje beira o caos. Hoje em dia, a gente fala de São Paulo, a gente fala de Rio de Janeiro, de Brasília, mas Salvador já está praticamente igual. Quando a gente tem um compromisso, a gente tem que se programar para sair 2 horas antes e dar sorte de não acontecer um acidente que não prejudique a gente chegar no horário. Salvador é cortada na sua forma central por grandes vias, a gente passa pela ACM, é travada pela questão ali do entorno do shopping Iguatemi, a Avenida Paralela também é travada por causa do trânsito em torno dos grandes shoppings. Já se foram feitas grandes intervenções ali, aqueles viadutos feitos pelo Salvador Shopping, a gente tem a questão da passarela do entorno do Iguatemi. Então, eu acho que a política de mobilidade urbana tem que ser levada a sério, tanto pela Prefeitura quanto pelo Estado. E, professor, se a gente está falando assim dos shoppings, mas se a gente falar lá da parte central, lá do coração, lá da cidade, né, na parte baixa, lá onde se concentram os bancos. Claro, a gente sabe que estacionar lá embaixo é terrível, né? Estamos pensando nos shopping centers, claro. É o direito dos consumidores que usam o shopping de forma cotidiana, não? Mas se pensamos na cidade de forma ampla, vamos observar que esos 5 grandes shoppings que estruturan a región Tancredo, Neves y Guatemí están estructurando un subcentro, un centro comercial nervoso de Salvador, ¿no? Y esos 5 shoppings están muy próximos entre ellos y criam um tráfego insustentável. Eu acho uma solução até boa, não? Se olhamos para o futuro, vamos ter uma estação de metrô em cada shopping. Vai ter uma estação de metrô no Iguatemi, não? E vai ter outra estação no Salvador Shopping, não? Então, muitos usuários desse shopping vão chegar no transporte sustentável, não? Usando mobilidade sustentável, metrô. Então, não vamos ser optimistas, não? Como colocou Edson, não vamos ser pessimistas. Não? Usuários de shopping center vamos ter sempre. Vão chegar de diversos modos de transporte. O que temos que provocar é que cheguem com modos de transporte sustentáveis. A cobrança do estacionamento no shopping pode provocar que os shopping centers invistam em mobilidade sustentável, invistam em gerenciamento da mobilidade, ou seja, um planejamento que possa trazer o cliente de uma forma diferente, como acontece em outras partes do mundo. Enquanto, se falamos da cidade de forma ampla, nós temos um dado, ou das cidades brasileiras de forma ampla, nós temos um dado revelador, não? O IPEA, no relatório 94, em 2011, ele lança um dado estabelecedor. Não? O Estado brasileiro perde 7 bilhões de reais todo ano por não cobrar estacionamento. Eles fizeram um cálculo assim, bastante conservador. São 7 bilhões de reais que são perdidos todo ano pelo Estado brasileiro por não cobrar estacionamento nas cidades acima de 60.000 habitantes. Eles fizeram esse cálculo. Todos pagamos estacionamento, mas apesar de tudo isso que todos pagamos estacionamento em determinados locais, pagamos pouco. Existem muitos locais que não se está pagando estacionamento. Esse recurso, que não é arrecadado pelo governo, não? Imaginem vocês, com 7 bilhões de reais, quantos quilômetros de metrô você poderia construir? Quantos quilômetros de ciclovia você poderia fazer? Então, temos que mudar de perspectiva e começar a pensar na cidade. É importante o shopping center, só que no caso particular de Salvador, os shopping centers estruturam o centro da cidade. Não? Por isso que há essa superposição que faz polêmica a discussão. Não? É importante resolver o problema do shopping center e, para o caso de Salvador, a problemática do shopping center é também uma problemática urbana. Temos que ter essa visão. Eu tenho vontade de responder ao Dr. Maurício, Ricardo e também ao deputado. Em todas as cidades que começaram a cobrar, nas primeiras 2 semanas, realmente houve uma queda de público que veio. Mas depois da 3ª semana em diante, só houve uma redução do número de carros, mas continuou o mesmo número de pessoas frequentando e o mesmo número e as mesmas volume de venda.
O diminuir foi o número de carros, pelo que eu disse há poucos minutos. E agora, respondendo ao deputado, a contribuição imediata que você vai dar, o imposto que nós vamos pagar à prefeitura, vai servir para ajudar o quê? Significa quem tem carro está contribuindo para quem não tem carro. Porque a prefeitura, se nós não cobrarmos estacionamento, a prefeitura não vai receber nenhum tostão dessa receita. Não só a prefeitura, como também o Estado. A prefeitura e o Estado. Então, o benefício é imediato, independente da geração do emprego. O benefício é imediato. Então, imediatamente a gente começa a pagar o imposto. E isso, a prefeitura vai reverter isso em obra que vai favorecer, seguramente, aí, questão de política de prefeitura, favorecer obra que não tem carro. Mas isso aí, para quem é o consumidor, é muito subjetivo, né? Você não vai ficar mas o dinheiro não vai para a prefeitura, diretamente. Mas não vai para a prefeitura, o dinheiro vai ser pago para a prefeitura. Se vai ser pago para a prefeitura, imaginamos mas que o prefeito... as pessoas, a população não entende assim. Mas o dinheiro vai para a prefeitura, vai. Temos essa mudança cultural. Não? Todas as cidades que resolveram os problemas de mobilidade começaram com uma mudança cultural. Então, as pessoas têm que ser informadas, temos que usar a mídia e os meios de informação amplamente para construir uma cidade sustentável. Da maneira que estamos, não continuamos mais. Nós temos 40.000 acidentes de trânsito por ano no país. Não? E a cultura automóvel aumenta. O consumo, o uso do carro cresce ano a ano. Claro. Então, temos que criar uma consciência, uma cultura de paz, uma cultura de mobilidade sustentável. Mas eu concordo, obviamente, com a questão da sustentabilidade, da mobilidade. É um debate amplo. Agora, com a devida vênia novamente ao doutor Piaggio, o senhor está partindo do pressuposto, doutor Piaggio, de um Estado como uma máquina de arrecadar tributo. A classe média brasileira já está asfixiada. E lembre-se, doutor Piaggio, nós temos uma classe média emergente que saiu da linha da pobreza nos últimos... Nós temos hoje uma das maiores cargas tributárias do mundo. 16 anos. Então, essa nova classe média, a classe média já estabelecida, suportará mais esse aumento de carga tributária? O senhor não acha que nós já não estamos tão onerados em termos de carga tributária em nosso país? Mas não é um tributo. Você paga uma taxa pelo serviço, não é um tributo. Pelo contrário, isso é exatamente o contrário. Porque você paga pelo serviço, isso vai transformar num imposto que vai para a cofre da prefeitura. Se a prefeitura que ela vai fazer lá, mas que vai, isso contrafaz o argumento. A partir do primeiro dia que começava a cobrar, no fim do mês já tem alguns milhões no cofre da prefeitura. Vocês tentaram com a prefeitura, já tem alguma contrapartida, já tem algum projeto, alguma coisa? Olha, nós somos a indústria nós estamos bastante abertos, sempre estamos à disposição, fui convidado exatamente da Assembleia, não tem por que ir, porque nos interessa, o público é nosso consumidor, nos interessa exatamente esse público consumidor. A minha pergunta, Edson, porque assim, por exemplo, se vocês tivessem, seria um argumento, vocês tivessem sentado, tivessem um plano, um projeto de investimento, de retorno desse dinheiro para as pessoas, né? Eu acho que teria outra maneira de vocês abordarem isso, das pessoas até começarem a aceitar mais, verem com outros olhos. Mas, em primeiro lugar... Quem vai doer lá no bolso? Mas o que nós tínhamos tinha que ter uma estratégia. A primeira coisa que nós tínhamos é defender, junto à justiça, o direito de cobrar, né? Uhum. Depois que tiver, depois de, vamos dizer assim, consagrado, eu não sou advogado, peço mais uma vez desculpa, mas ele sabe que qualquer decisão não tem efeito suspensivo, quer dizer, a cobrança já com a liminar, já poderia, quanto mais com a decisão do STJ, porque não tem efeito suspensivo. Mas, obviamente, a primeira coisa que nós esperávamos, que a decisão do STJ, no caso aqui, aconteceu, foi não tem muito tempo, foi no final do primeiro semestre, na verdade, e nós tomamos essa decisão, nós vamos esperar. Então, agora é que vamos dizer que estamos autorizados até então, já temos direito autorizado pela cobrança. A partir daí, nós estamos conversando, somos abertos exatamente, não temos nenhuma, nós não somos... estamos afastados, sem querer dialogar, não, de jeito nenhum. Mas agora começamos a esclarecer a sociedade, o nosso consumidor, quem nos interessa, o nosso consumidor. Eu digo sempre, às vezes, uma senhora que chega no shopping para procurar, está com o filho, o turista, para procurar um estacionamento, eu acho que ela não tem a dúvida que ela estava disposta a pagar um pouco para ter ter um lugar. Eu concordo aqui com o professor, nós ainda temos a mentalidade de estar privilegiando o automóvel. Nós achamos que tudo que nós temos que fazer é para levar em conta o automóvel. Não, minha gente. Hoje já o mundo todo já está visando
tem que criar dificuldade para o automóvel. Tem que criar dificuldade, tem que cobrar para ele estacionar, para ele andar na rua. Para você andar no centro da cidade, tem que criar dificuldade. Eu vi uma colega, uma professora nesse seminário que participou, ela disse, gente, não adianta faz um viaduto, depois faz mais outro, depois faz mais outro, depois faz mais outro. Isso não acaba nunca. Mas a tendência é um transporte público de qualidade. E a gente ainda está muito distante disso aí. Eu acho que a luta a gente tem aí, por exemplo, o metrô, e a gente está há 13 anos discutindo o funcionamento. Nós estamos especificamente há um ano agora discutindo a tarifa do metrô, com o metrô dito pronto para começar a funcionar. Um metrô pequeno, o menor metrô do Brasil ainda, mas precisamos começar. A gente precisa fazer com que esse pequeno metrô que existe na cidade de Salvador funcione, para aí sim a gente começar a discutir a ampliação do sistema metroviário, para a gente discutir a questão do sistema integrado de transporte, que na minha opinião é um tema que precisa estar incluído nessa discussão do metrô, para depois que a gente tenha conseguido com que isso tudo funcione, que a cidade esteja rodando e circulando, para que a gente entre nesse outro tema aqui proposto pelo meu querido Dr. Juan. Então, eu acho que o tema é muito complexo. A gente começa com a discussão da cobrança no estacionamento do shopping e a gente vai ao funcionamento do trânsito na cidade. Sim. Eu acho que ele leva... E, a partir do momento, porque não se engane, não. A partir do momento em que o shopping comece a cobrar estacionamento, a prefeitura, a Transalvador, vai ter que entrar de forma muito rigorosa na questão do estacionamento do entorno do shopping, porque aquilo ali vai virar um caos. O cidadão que vai ao shopping vai querer parar no seu entorno, vai querer estacionar, e aí a gente vai ter que ter uma fiscalização muito grande por parte da Prefeitura de Salvador para com que isso não aconteça. Professor, aí a gente fica pensando assim, a cobrança é causa ou consequência? Das cobranças? Esse problema todo. As cidades no mundo lá fora, não? Vamos falar, no Brasil, não? Curitiba, vamos falar em Bogotá, como Transmilênio, Cidade do México, na Europa, no Japão, as cidades nas quais a mobilidade sustentável é uma realidade, ou seja, nas cidades onde as pessoas estão usando cada vez mais o transporte público, né? Toda a política se iniciou restringindo o uso do automóvel, colocando algumas políticas que desincentivem o uso do carro. Não? Nunca teremos uma política perfeita de mobilidade urbana. Não teremos sucesso naquela política se nós não prepararmos alguma iniciativa para desincentivar o uso do automóvel. O senhor acha que já dá para a gente falar aqui em fazer o uso do rodízio? Não, o rodízio é uma política errada. O rodízio não teve sucesso. Não. O rodízio as pessoas compram 2, 3 carros. Isso é por nós conhecido. O que nós devemos ter no curto prazo para Salvador, não? Reforçando o que colocou o deputado Leão, não? É uma autoridade metropolitana de mobilidade ou alguma agência metropolitana de mobilidade que não temos. Todas as metrópoles brasileiras têm algum tipo de agência, não? Metropolitana que permite a integração dos problemas metropolitanos de habitação, todos com uma visão holística completa. Aqui nós não temos. Recife tem, por exemplo, a empresa metropolitana de transporte, e a partir dessa empresa metropolitana se estruturou o metrô de Recife. Nós não temos isso. Por isso está difícil discutir mobilidade. Se discute apenas a realidade de nossa cidade, de nosso município, não? Ou discutimos a realidade daquele bairro, ou discutimos a realidade daquele shopping. Nós temos que observar a realidade da metrópole como um todo, porque até os shoppings têm compradores de toda a região metropolitana que chegam em condições infra-humanas. Viajam 1 hora, 1h30 em ônibus superlotados. Temos que ter uma visão ampla, não? De que não é apenas os engarrafamentos que têm que ser resolvidos. Para resolver os engarrafamentos, temos que também pensar em um planeamento integrado a partir de uma política de mobilidade integrada. Uma autoridade metropolitana, será que viabilize aquela rede integrada que você colocou? Não? E essa é uma discussão que não está sendo feita ainda. É por isso, eu acho que particularmente, que até por isso é que o metrô demorou tanto. E o metrô pode demorar muito mais. Entretanto, não tenhamos um eixo de política metropolitano para o transporte. Eu discordo só quando ele diz que o metrô pode demorar muito mais. Pode demorar. Que a gente tem que fazer com que ele funcione e logo, até para que a gente possa discutir os outros caminhos do metrô. O metrô até Cajazeiras, o metrô que liga Salvador a Lauro de Freitas, o metrô, a rede integrada de transporte, que são os ônibus que vão trabalhar e que vão fazer o entorno do metrô, para a gente discutir, aí sim, a quantidade de carros que nós vamos tirar das ruas, a quantidade...
de acessos novos que serão abertos. Então a gente precisa, urgente, como o Juan falou, numa política de mobilidade séria. A gente vê aí, a gente tem exemplos no mundo, como ele falou, Bogotá, a gente tem Bangkok, a gente tem Madrid, que também tem um centro de excelência em transporte público. Então a gente tem exemplos a seguir no mundo inteiro. A gente tem diversas formas de discussão do tema. Certo. Vamos parar para tomar um pouquinho de água, depois eu volto com você, Ricardo. A gente daqui a pouquinho está de volta, até. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Estamos de volta falando sobre estacionamento e toda a problemática que envolve esse tema, que a gente vê que é muito mais abrangente do que simplesmente estacionar o carro e pagar. Falar em pagar, Ricardo, o que você acha do valor que já é cobrado atualmente? Você não tem um valor, né, como se fosse uma tabela, você paga assim o que eles cobram e pronto. Pois é, essa é uma outra questão também importante. Além da cobrança do estacionamento no shopping center, no nosso entender, violar direitos do consumidor, é importante também discutir a cobrança dos estacionamentos fora dos centros comerciais e dos shopping centers. E existe uma lei municipal, a Lei 8.055 de 2011, uma lei que não é efetivada. Eu entendo que essa lei é uma lei que deve ser aplicada, porque é uma lei que prevê, por exemplo, a liberalidade de 15 minutos, que estabelece inclusive um fracionamento, uma proporcionalidade com relação ao uso, né, do estacionamento, né? Então, se o sujeito fica 30 minutos, ele pagaria o valor proporcional a 30 minutos. Se ficar 60 minutos, o valor proporcional a 60 minutos. Precisamos também discutir essa lei, o porquê dessa lei ainda não ter sido regulada e também a possibilidade de efetivá-la independentemente dessa regulação. Inclusive, não sei se vocês percebem isso, mas quanto mais você tem dificuldade em estacionar, assim, o terceirizado, o que tem o estacionamento, ele cobra mais caro ainda. Vocês já perceberam isso? Que em alguns locais é um absurdo? Com certeza. O PROCON, até por orientação do nosso secretário, Dr. Emílio Sena, vai buscar atuar em duas frentes. Primeiro, nós vamos lutar ao lado da sociedade para que não seja cobrado estacionamento shopping center. E faremos tudo o que for necessário do ponto de vista administrativo, jurisdicional. Vamos novamente convocar audiências públicas, ouvir todos os envolvidos e vamos nos posicionar contrários a isso. E vamos, por outro lado, também lutar para que se efetive a Lei Municipal 8.055 de 2011. Sem prejuízo de nós também buscarmos contato com as autoridades do Legislativo, né? Vamos procurar a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos do Consumidor é muito sensível a esse pleito, para que nós possamos também proteger o consumidor, e vamos também procurar o Congresso Nacional, já que as questões relativas a direito do consumidor podem ser objeto de legislação tanto pelo Congresso quanto pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, como pelo município de Salvador. Deputado, pode falar. Sim, toda essa discussão aqui, acho que tem dois pontos que todos nós concordamos. Primeiro, a cobrança do estacionamento do shopping vai contribuir para tirar carro da rua. Acho que aconteceu assim, em todos os estados, Salvador não vai ser diferente. Redução, como eu disse, em torno de 20% a 30%, sem reduzir o número de pessoas que frequentam o estabelecimento e também o nível de compra. Isso nós não temos nenhuma dúvida, que todos nós aqui concordamos. Que é uma... Outra coisa também que acho que todos nós concordamos, porque enquanto não cobra, a prefeitura não tem nenhuma receita sobre o estacionamento. Nenhuma receita. E a partir do momento que vai cobrar, a prefeitura vai ter imediatamente uma receita, que ela já deve saber. A União vai ter imediatamente uma receita sobre o imposto de renda e sobre o PIS e COFINS.
E quem está pagando não é quem tem carro, é a minoria, exatamente, é a minoria que está pagando. Quer dizer, a grande maioria vai começar o poder público ter mais recursos, que aí depende onde vai aplicar. Mas Mas nós aqui, não porque podemos eu vi permitir. uma declaração sua que o shopping vai ter autonomia para ele definir, cada shopping vai ter Cada autonomia shopping vai para definir definir como vai quando, cobrar. quando, como e quanto. Cada shopping terá a sua. A Abrace está no processo apenas para, do ponto de vista jurídico, defender o direito e também esclarecer a sociedade. Porque cada shopping vai levar em consideração a sua estratégia mercadológica, a sua planilha de custo. E isto é uma decisão absolutamente individual, porque a competição existe entre os shoppings. Não vamos dizer que não existe entre eles. Nesse ponto aí eu já discordo. Eu acho que o tema não pode ficar solto dessa forma. Inclusive, foi uma das pautas da nossa discussão na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu acho que pelo menos um valor máximo tem que ser tabelado pela legislação. Se o shopping quiser cobrar menos, ótimo. Se o shopping quiser dar de graça para o consumidor, acho ótimo também, melhor ainda. Mas que precisa ter um controle, que a tarifa precisa ser controlada e ser vigiada. A gente sabe que ela flutua por todo o país. Como eu falei, eu não pesquisei em todos os shoppings, São Paulo tem mais de 20 shoppings, mas em 2 que eu procurei pesquisar, o valor fica em algo em torno de R$7. Em Recife fica em algo em torno de R$5,50. Em Aracaju, R$4,50. Então a gente precisa também legislar sobre o valor da cobrança, e aí é o que eu digo, legislar também sobre a pessoa que vai ao shopping para consumir, o desconto que ele vai ter na questão da apresentação da sua nota fiscal e vai ter o seu Também tem a realidade estacionamento financeira carimbado. nossa que é diferente, né? Claro, a gente Mas as lojas vão conceder descontos. Provavelmente você vai ver lojas, se comprar mais de tanto, eu vou pagar o estacionamento, isso vai ocorrer. Então, a pessoa, Carimba o cupom e ele está isento. Não é carimbo, ele vai tirar, ele vai reduzir no preço. Depois que fechou a conta, ele vai reduzir. Porque a funcionalidade é como ele tem a oportunidade. Nós podemos imaginar, se fosse fácil funcionar, simplesmente você trocar, não é possível que dos 400 shops do Brasil não tivesse um que fizesse. Eu digo sempre isso, imagina uma senhora que está com um filho, 6 horas, o filho querendo pequeno ir para casa. Ela vai enfrentar uma fila para pegar a nota fiscal dela, para trocar por um cupom, para passar, imagine por 3 ou 4 ou 5 reais o que for. Ela pagaria muito mais para não sofrer. Você imagina que no fim do ano, quando é para trocar o cupom, para ganhar aqueles prêmios, a pessoa não suporta. Então, se fosse fácil, quando é uma loja única, frequenta pouco, mas eu digo, são 450 mil pessoas. Claro que só um terço desse, ou menos que um terço, frequenta. Mas nenhum shopping do Brasil implantou, porque não funciona. Não funciona. Mas aí ela tem o direito de escolher. Mas a loja vai dar. Mas a loja, o que é que vai acontecer? A loja vai dar se ela está desconto. com pressa, ou se ela está com pressa, ou se ela não tem como esperar, ela não utiliza do serviço. Eu garanto que a pessoa que vai fazer isso é muito pequena. A loja vai conceder esse desconto, com certeza. O doutor Piaggio está partindo do pressuposto de que a classe média não aumentou. A classe média se ampliou e, no meu entender, os shopping centers estão de olho nesse mercado emergente, né? E essa classe média estará obrigada a pagar mais uma taxa, e isso vai repercutir, inclusive, nessa ascensão dessas camadas sociais. Com relação à diminuição de carros na rua, eu, particularmente, no particular, concordo com o Dr. Cacá, eu não estou convencido de que haverá uma diminuição tão abrupta, não. Me parece que o sujeito vai pegar o carro e vai estacionar fora do shopping, em regiões contíguas, gerando inclusive um problema maior para o trânsito. Paga o flanelinha e não vai querer, porque aí o flanelinha vai aumentar a taxa dele. Mas a questão... Aí o flanelinha vai aumentar a taxa dele, é melhor ele ficar em casa e vir com a mulher sozinho. Mas a questão do flanelinha é a questão de segurança pública. E obviamente nós temos que discutir, né, como o Dr. Juan falou, esse problema à luz da mobilidade. Agora, nós não podemos imaginar que a mobilidade urbana, a acessibilidade vão ser viabilizados apenas com a cobrança do estacionamento. Muito pelo contrário. Eu acredito que os impactos, sobretudo para a nossa sociedade, sobretudo para a cidade de Salvador, que é uma capital ainda
com grandes desníveis econômicos, o impacto dessa cobrança será muito ruim. E, além do que, do ponto de vista sociológico, nós podemos conduzir a sociedade a um isolamento, né? O senhor acabou de falar que o shopping é um centro de convivência, um centro de encontro. Nós vamos isolar as pessoas em seus feudos, sem que haja ainda, a meu ver, espaços que possam contemplar esse diálogo. Queria muito ouvir o Dr. Juan com relação a isso. Na realidade, qualquer política de mobilidade não é única, é o produto de políticas integradas, em termos de cultura, da economia, das finanças, não? De infraestrutura, não? Todo está articulado. Não? Necessitamos pensar a cidade, não apenas o shopping. A solução do shopping está fora do shopping, se cabe. Está na rede viária, no sistema de transporte, que é compartilhado por todos os aeropolitanos para acessar o shopping ou para não acessar o shopping. Porque, ¿qué sucede? Existen beneficiarios directos do sistema de transporte. Aqueles que usam o sistema de transporte para acessar um destino, neste caso o shopping, ¿no? que es un centro atractor de viajes. Mas también existen beneficiarios indirectos, ¿no? Pessoas que pasan de tránsito y no accesan al shopping center, mas que sofrem un engarrafamento. Y esos engarrafamentos na região do Tanqueiro Noense e Guatemi, por dizer, ou em outras partes onde temos shopping centers concentrados, produzem poluição ambiental, poluição sonora, problemas de saúde coletiva, estresse, perda de tempo. Quem dimensionou, quem calculou as horas perdidas nos engarrafamentos dos aeropolitanos todos os dias na frente de Guatemi? Então, se eu falei de 7 bilhões de reais decorrentes de não cobrar estacionamento, vamos ter muitos mais bilhões de reais, 10, 12 bilhões de reais que se perde com o tempo perdido de cada pessoa no engarrafamento. Então, eu perco tempo no engarrafamento originado pelos shopping centers, não? Todos próximos, não? E não sou ressarcido por isso. Isso se repite todos os dias. Então, há uma parcela de tempo perdido, de valor do tempo que não é ressarcido do salário do trabalhador. Também uma questão de direito, há direito ambiental envolvido nisso, não? Há uma sociologia do transporte, o problema é de grande complexidade, sim, não? Eu acho que o direito do usuário do shopping center tem que ser preservado, não? Aquele consumidor, mas a cidade não é feita de consumidores, a cidade é feita de cidadãos. Então tem muitas pessoas que precisam caminhar e não conseguem, tem muitas pessoas que precisam acessar o transporte público e o transporte público perde eficiência decorrente dos engarrafamentos. Então, é importante ter uma política integrada, repito, integral, uma rede integrada de transporte e uma autoridade metropolitana ou alguma agência metropolitana que observe a mobilidade de forma ampla. Dessa forma, teremos as políticas integradas que você coloca, doutor, que são necessárias. Políticas de cultura, de finanças, de economia, de infraestrutura, todas integradas. Planejamento, principalmente. É planejamento. Então, nós temos planejamento. Não? Eu acho que no curto prazo, eu penso humildemente que no curto prazo, cada shopping center tem que ter su plano individual de gerenciamento da mobilidade. Esse recurso de estacionamento pode ser utilizado para ter um plano de mobilidade de cada shopping center, para atrair seu cliente de uma forma diferente. Não? Isso é uma realidade mundo lá fora. Não? E isso está dando são estratégias de sucesso. Por que não fazer bicicletários? Por que não construir passarelas? Por que não fazer veículos acondicionados especiais? Não? Veículos especiais para trazer os clientes de uma forma diferente, evitando o engarrafamento. O recurso de estacionamento possibilita fazer isso. Mas os shopping centers, eles só fretam ônibus para pegar os turistas dos grandes hotéis, né? Essa é uma questão que se coloca. Nós não podemos mudar essa ideia. Não podemos concorrer com a atividade, o shopping não pode concorrer com a atividade que é o transporte coletivo. Já pensou começar a colocar transporte coletivo gratuito aí, nós vamos ter uma dificuldade com as empresas que exploram essa atividade. Então, nós fazemos isso como todo lugar do mundo. Não, gerenciamento da mobilidade. Eu posso explicar. Não? Nós temos uma agenda, como fazemos com o táxi, e ligamos por telefone. Muitos clientes podem ser tratados, não, especialmente com um veículo, uma van, não? Que possa percorrer determinados bairros, recolhendo os clientes em determinados horários, estudando a demanda. Esses clientes poderiam chegariam ao shopping center em um ônibus, em uma van acondicionado, e cada van retiraria em circulação 12 carros. O Shopping Paralela chegou a fazer isso um O tempo, Shopping né? Paralela Pegava faz. lá e circulava aqui no carro. O Shopping Barra já faz. Mas isso tem que ser feito com planeamento em grande escala. Agora, eu não acredito que os shoppings vão oferecer vans para pegar o povo nas grandes periferias. O que os shopping centers fazem é pegar os turistas que podem consumir nos grandes hotéis. Particularmente, me parece que essa é uma proposta interessante, do ponto de vista ideal, mas pouco factível na nossa realidade. Nós não poderíamos estar oferecendo substituir o transporte público, nós não poderíamos, seria até uma dificuldade. Como eu falei, o tema é muito amplo. Por exemplo, nós estamos às portas na véspera da Copa do Mundo, que vai ser realizada
aqui no E Brasil. você falou, e parece que a área na Fonte Nova já tem problema de estacionamento A no gente entorno, vive né? ali no entorno um problema gravíssimo de estacionamento. Eu, inclusive, conversava ontem justamente sobre isso. No dia 7 de abril, a Fonte Nova vai ser inaugurada com um Bavi, e faço questão de estar presente lá, claro, participando, porque eu acho que é um patrimônio nosso, a Fonte Nova, e já estava preocupado como vou fazer para estacionar no entorno da Fonte Nova. Quando a gente começou a discutir a Copa do Mundo aqui no Brasil, o tema principal que era discutido era a questão da mobilidade. Isso ficou para trás. Hoje a gente só discute se os estádios vão conseguir ficar prontos. Então, o Brasil, o país, perdeu a grande oportunidade de fazer com que a Copa do Mundo deixasse um grande legado para as capitais brasileiras. Eu acho que esse era o tema principal de discussão. Por exemplo, Salvador recebe todos os anos no seu carnaval quase 2 milhões de turistas. O número de pessoas de outros estados que vêm a Salvador todo ano para o carnaval gira em algo em torno de 2 milhões de pessoas, quando você conta o interior da Bahia que vem para cá. Na Copa do Mundo serão 500 mil, o número aproximado de estudo, inclusive pessoas com uma classe econômica mais alta, pessoas de um poder aquisitivo maior. E, infelizmente, a Copa do Mundo não vai deixar pronto em 2014 nenhum legado em mobilidade. O carnaval está aberto para qualquer caos, né? O que vem com a Copa do Mundo vai querer infraestrutura, né? Vai querer se locomover direitinho, vai querer estacionar bem. Infelizmente, não só Salvador, como as outras capitais do Brasil também, perderam o bonde do metrô. A gente discutia em 2010, a gente discutia em 2008 a ligação paralela, a estação de metrô no aeroporto. A gente está em 2013, na véspera da Copa das Confederações, e os 6 quilômetros do metrô não estão funcionando ainda. Não estão funcionando ainda. Então, o tema mobilidade é um tema muito amplo, que eu acho que a gente tem que ter um outro programa desse só para discutir mobilidade. Afinal, aqui o tema é estacionar em Salvador. A gente precisa realmente de uma política, como o doutor Juan falou, de mobilidade urgente. Aliás, já estamos muito atrasados nesse tema. Por isso que eu acho que é um equívoco quando a gente fica restringindo. Eu estou vendo um programa que fala que é estacionamento em Salvador. Quando a gente começa a restringir estacionamento em shopping, eu acho que a discussão tem que ser mais ampla, como o professor disse aqui. Mas eu acho que todos nós também concordamos em outro ponto. Qualquer política que sirva para você reduzir o número de carros na rua, ela deve ser bem-vinda. Ainda mais quando quem deve pagar por isso é quem tem um veículo. Ela é justa, então qualquer medida, nós não podemos ser contra absolutamente. Seremos sempre favoráveis a qualquer medida que vai tirar o carro da rua, e quem pague por isso seja quem tem um veículo. E é bom ouvir, doutor. Aí fica parecendo uma punição para quem tem carro. E tem mais ainda, vamos educar essa classe média. Até porque nós estamos aqui para, como o doutor Piaggio falou, quem utiliza o estacionamento do shopping é uma minoria, mas nós estamos para defender o cidadão como um todo, as maiorias e as minorias. Então, por isso é que eu acho que o tema tem que ser discutido, o tema tem que ser levado ao desgaste total do tema, para que a gente encontre uma solução, como eu falei no início do nosso programa, que seja boa para todo mundo. Há um estudo complementando, não pense que se está punindo o usuário do automóvel, não? Aqui no país, particularmente o usuário do automóvel, está cheio de subsídios e vantagens comparados a outras partes do mundo, não? Segundo um estudo do IPEA, aquele estudo também de 2011, os usuários do automóvel aproximadamente pagam 60 centavos, não, por cada viagem, não, em termos de infraestrutura viária. É o que eles pagam. Se você vê o custo de IPVA, da licença, não, e o custo de estacionamento, quando você faz um cálculo por viagem, ele paga apenas 60 centavos, mais barato que andar de ônibus. Ou seja, quem usa automóvel no Brasil tem um veículo barato, um sistema viário muito barato e ainda um estacionamento quase gratuito. Para o caso da Copa, nós precisamos, sim, na Prefeitura de Salvador, ter um estudo de demanda de estacionamento urgente. Não sabemos se teremos capacidade de receber os 800 mil automóveis que estão transitando na cidade. O melhor indicador é observar os passeios de Salvador. Estão todos destruídos porque as pessoas estacionam no passeio. Não? Os automóveis estão estacionando no passeio, inviabilizando o trânsito do pedestre e do ciclista, não? E originando acidentes. Não? Então, isso é decorrente da falta de regulação. Não temos qualquer tipo de regulação do Estado em relação ao comportamento desse setor da economia, no usuário de automóvel na cidade.
Si tenemos un estudio de demanda de estacionamientos, nos podremos saber cuántos edificios de estacionamiento deben ser construidos de aquí a un año. Porque se necesitan edificios de estacionamiento regulados, regulamentados por la Prefeitura de Salvador, y que esos recursos sean enviados, ¿no? Transferidos al sector de transporte o para recuperar las calzadas y paseos o cosas así. ¿No? Entonces, estacionamientos disuasivos, es el termo, ¿no? Estacionamientos disuasivos, estacionamientos na periferia do centro da cidade, como nós antigamente tivemos o estacionamento São Raimundo. Lembra? Então, o estacionamento São Raimundo foi pioneiro, acho, no mundo. Na época que funcionava, era uma ideia pioneira, ou seja, estacionar em um estacionamento periférico e acessar o centro da cidade mediante um ônibus. Não, isso que agora se está fazendo no mundo lá fora. E nós que fizemos com o estacionamento São Raimundo, nós esquecemos ele, não? Acho que não existe mais. Não? Nós teríamos que recuperar essa ideia do passado, as lições do passado são importantes nesse aspecto, e refazer esse conceito de estacionamento periférico para o centro de Salvador. Não? E calcular a demanda, saber quantas vagas necessitamos, 5.000, 12.000, 50.000, não tem se feito esse estudo. A gente tem pouco mais de 20 mil, né, vagas, somando as do shopping e as das ruas, das vias públicas. Eu falo do centro de Salvador, o centro histórico, todo o centro de Salvador, não? Avenida Carlos Gomes, Avenida 7, não? Toda a parte do centro de Salvador, que tem que ser protegida, inclusive, porque o trânsito está destruindo o centro histórico de Salvador. Exatamente. Então, necessitamos políticas nesse sentido. Ou seja, as políticas de estacionamento, não? Só para finalizar, são uma ferramenta fundamental nas políticas de mobilidade sustentável. A gente percebe assim, Cacá, por exemplo, você da Comissão de Infraestrutura também, se quando uma pessoa apresentasse um projeto, ela o estacionamento tinha que ser uma coisa que... Mas isso é lei. Junto com... Isso é lei. Mas a gente vê que é uma lei no papel, né? Isso já funciona. Qualquer empreendimento multidomiciliar ou qualquer empreendimento multicomercial, ele tem que ter anexado ao seu projeto a política de estacionamento. Ele precisa, inclusive, ter um determinado número de vagas para cada unidade aprovada. Inclusive, no shopping, funciona hoje dessa forma. O alvará de funcionamento do shopping funciona. O excedente é aquele estacionamento que é chamado VIP, lá dentro onde o cidadão já paga. Mas muitas clínicas que funcionam em prédios não tem essa quantidade, Cacá. Você tem mas prédios obrigado, aí de clínicas porque não existe a legislação para gratuita. Mas para o estacionamento, todos os empreendimentos novos, a gente pode ver, infelizmente no passado isso não acontecia, mas todos os empreendimentos novos hoje a gente tem anexados os seus edifícios garagem. Isso aí é porque quando a gente discute, por exemplo, ali na questão, a gente tem um centro médico funcionando ali no bairro do Itaigara. Ali são prédios antigos que, infelizmente, a quantidade de vagas oferecidas são mais nos grandes estabelecimentos comerciais, hoje nos grandes centros empresariais e médicos. Por exemplo, eu mesmo tenho um escritório ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Ele funciona embaixo do shopping, os 6 primeiros andares do prédio funciona um edifício garagem. Que inclusive paga-se uma fortuna para estacionar. Esse é o X da questão, né, Ricardo? Pois é, eu acho que programas como esse são programas muito importantes para continuarmos, né, a debater esse tema. Eu podia fazer uma série desse programa, né? A saga do estacionamento. E o shopping está sempre sabe essa é a parte 1. Quero transmitir aqui, né, mensagem do nosso secretário, doutor Almiro, que a Secretaria de Justiça e o PROCON Bahia estarão sempre a postos para continuar dialogando, né, com a Abrace, com a Assembleia Legislativa, com o mundo acadêmico e, obviamente, com a sociedade civil. Né? Obviamente, esse tema exige um debate constante, existem argumentos consistentes em todos os lados, mas o nosso papel, obviamente, institucional é o de tutelar a proteção aos direitos do consumidor. E, obviamente, tendo a consciência de que essa proteção ao consumidor não pode ser isolada também do próprio respeito à propriedade e à livre iniciativa, porém dentro de parâmetros razoáveis, e também que a proteção ao consumidor não se isole da proteção ao meio ambiente e da própria ideia de uma mobilidade urbana que é essencial para as grandes metrópoles do século XXI. Aproveitando sua fala, então, para as considerações finais de cada um, assim. Eu sei que é um assunto que não dá para fechar, Cacá, mas o que a gente pode deixar nesse momento aqui para as pessoas? Eu acho que a discussão do tema é muito importante. Eu acho que a gente precisa... Eu abri o programa e o fecho da mesma forma como comecei. Eu acho que a gente tem que buscar uma solução que seja boa para todo mundo. Que o empresário, dono do shopping center, não fique prejudicado. Afinal, ele também busca o lucro do seu estacionamento. O que nós não podemos é lesar a população. E aí é que entra
o PROCON, aí é que entra os estudiosos, aí é que entra a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Salvador, o Governo do Estado, e entra também a população. Eu acho que esse tema já foi tema de audiência pública aqui na Assembleia. Não vamos parar na primeira, afinal temos alguns temos projetos de lei em discussão nesta casa, um que veda realmente a questão da cobrança do estacionamento e outro que pauta a cobrança do estacionamento. Eu particularmente defendo que ela seja pautada a cobrança do estacionamento, que a gente não venha a lesar o cidadão que utilize o estacionamento de forma correta, porque também a gente não pode lesar o empresário, dono do shopping center, com o cidadão que não utiliza o estacionamento de forma correta. Aquele cidadão que para o carro de manhã no shopping e vai buscar à noite. A gente tem casos, inclusive, e a pesquisa mostra que tem casos de carros que são deixados no estacionamento do shopping na sexta-feira e é pego na segunda-feira de manhã. A pessoa vai na rodoviária e viaja. A pessoa vai para a rodoviária, a pessoa vai fazer qualquer outro tipo de passeio ou de viagem, deixa o carro no estacionamento do shopping e vai buscar na segunda-feira de manhã. Então, eu acho que o shopping também precisa ter a sua parcela de contribuição. Edson. Nós achamos, antes de falar, quero agradecer a oportunidade, Tatiana Graça, de discutir. É um tema realmente que precisa ser discutido. Para nós é uma batalha que começamos, não foi agora, e estamos sempre dispostos, colocando à disposição, não somente das autoridades. Fui convidado para passar de uma audiência pública, eu fui lá sem nenhuma dúvida. Mas o que nós estamos achando, o que eu acho apenas o equívoco, é que a gente centralizar a discussão no estacionamento do shopping, quando a gente tinha o título até de estacionamento de Salvador, eu acho que... e essa política, a cobrança, está alinhada com uma ação que vai contribuir. Isso eu quero afirmar ao senhor, doutor Manos, sem dúvida nenhuma. Nós não vamos resolver o problema da mobilidade com isso, de jeito nenhum. É uma série de providências. Mas isso está indo ao encontro desta e de outras providências que devem ser tomadas para você não privilegiar o carro e você ter política para desestimular o uso do carro. Porque o mundo todo está nessa geração. Na medida que você facilita, cada vez fica mais barato você usar um veículo, você não está ajudando. E essa classe média, que está surgindo agora, está chegando exatamente, ela já deve começar sendo educada para isto. Você vê aqui, às vezes, o uso abusivo. Nós, às vezes você mora no prédio, tem 3 pessoas no colégio, jovens que estudam no mesmo colégio, sai 3 carros para levar no mesmo horário e trazer no mesmo horário. Então, todas essas políticas de restrição, que a cobrança é uma política de restrição do uso do carro, sem dúvida nenhuma está indo ao encontro que está acontecendo, como o professor acabou de dizer, e todos nós também está acontecendo com o mundo, não vai resolver, vai apenas dar uma pequena contribuição, em que nível Deus sabe como, mas vamos ver. Mas com certeza entre 20% a 30% daqueles que vão no shopping nós vamos contribuir para que ele circule menos das ruas. Professor. Ok, Maurinho, obrigado. Agradeço o convite de Espaço Livre para discutir um pouco nossa cidade e a mobilidade. Acho este programa maravilhoso, acho ótimo esta oportunidade. Acho que inclusive parte de toda essa problemática na cidade de Salvador, particularmente, é que não temos esses espaços de diálogo institucionalizados para discutir as questões públicas. Isso tem se abandonado nos últimos anos. Eu particularmente participo em debates desse tipo junto aos ciclistas, por exemplo, que estão organizados, a grupo social, movimento social, os movimentos de bairro, e todos têm muito desejo de falar. Acho que o seropolitano, não importando a classe social e o status em que se encontre, ele deseja falar, ser ouvido e se discutir as questões públicas de nossa cidade. Particularmente, só para fechar, eu acho que fundamental para nós é colocar a pedra fundamental. A pedra fundamental é respeitar a lei, o Estatuto da Cidade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, termos a Lei de Mobilidade Urbana, termos um plano de mobilidade para a região metropolitana de Salvador, que é a pedra fundamental que resolverá todos estes problemas, todos os impasses. Que seja feito de forma democrática, como colocou o doutor Ricardo, que tenha sido de forma democrática e ampla, onde seamos consumidores, sim, mas também cidadãos. Então, esse cenário tem que ser construído com urgência para ter a rede integrada de transporte. E isso é fundamental. Acho que este programa dá um primeiro passo nesse aspecto. Necessitamos que a mídia trabalhe nesse sentido, divulgando valores. Divulgar valores é divulgar mobilidade sustentável, divulgar cultura de paz. Estamos observando que os ciclistas são atropelados
Não, os ciclistas em Salvador são atropelados pelos usuários do automóvel. Essa cultura tem que mudar e a mídia é fundamental nesse aspecto para colocar, não, contravalores, não, em relação a essa cultura que nós temos de violência no trânsito. Não? Eu sou otimista nesse aspecto e acho que o ponto de partida é o plano de mobilidade metropolitano que a cidade necessita. Não? Ricardo, Obrigado. Eu que agradeço. Você quer falar mais alguma Novamente agradecer, né, pelo convite. É realmente uma oportunidade, né, de nós debatermos um tema que é essencial para toda a sociedade. Concordo que é um tema que não pode ser debatido de forma restrita, né? Embora hoje o consumidor seja a expressão da cidadania econômica e para muitos brasileiros a inserção na cidadania se faz hoje a partir do consumo. Então, a proteção ao consumidor acaba tendo um papel também destacado, mas a Secretaria de Justiça, o PROCON Bahia estarão, né, sempre à disposição para esse debate, para proteger o consumidor da Bahia. Aqui, olha, agradeço muito a presença de vocês aqui. Quem sabe a gente não faz uma segunda, né? Até o nosso próximo encontro.